e vamos nessa. Toda a base do que nós estamos falando aqui essa semana, do tema dinheiro espiritual, vem para nos trazer atenção para alguns pontos onde existem ruídos dentro do movimento de autoconhecimento de quem trabalha levando consciência. Não consigo ouvir o que você está falando. Fique silencioso. Ah, ok. Pronto. O time pediu para colocar no silencioso. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, bora lá. Toda a base desse conteúdo que nós vamos trazer é provocado por um trecho que nós podemos encontrar numa parábola, que é de Lucas 6:39, onde Jesus está falando sobre como é que pode um cego ensinar um outro cego. Então, sejam bem-vindos a esse conteúdo de hoje. E o tema central aqui, do dinheiro espiritual, quando nós estamos falando de dinheiro espiritual ontem, você que não assistiu de ontem, pode voltar e então se introduzir, inclusive vale muito a pena, porque ontem nós falamos sobre aquilo que torna para nós o nosso direito a receber, a chave do merecimento, que é você entender que você não é servo de Deus, você é filho de Deus. Então você recebe pela graça, por ser herdeiro, você herda aquilo que de melhor tem disponível no mundo. Então, diante disso, toda a base da construção que ontem iniciou, a gente entendendo que o dinheiro, ele nada mais é do que uma ferramenta de criação na polaridade masculina. São dois grandes pilares que sustentam a manifestação do divino na Terra. Pilar 1, o sexo. Foi o que falamos ontem. A explicação de que o sexo, ele é a ferramenta de criação da polaridade do feminino que gera a vida, que gera um outro ser humano. Ou seja, é um dos momentos onde o ser humano mais se aproxima do que é ser Deus. É quando conecta masculino e feminino, capaz de gerar uma outra vida, um outro ser, ele se torna também criador. Enquanto criatura, experiencia o que é ser também criador. E que o segundo pilar, depois do sexo, o segundo pilar de criação, de potência, de manifestação do divino é o dinheiro. Então, o dinheiro, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, é justamente o pilar onde nós trabalhamos todos os dias e é justamente para trazer o quê? Para trazer a clareza sobre essa temática, para trazer coerência, para trazer alinhamento, para trazer acesso. Principalmente, é claro que o que a gente faz impacta o número de pessoas que eu não faço nem noção até onde chega, porque eu não consigo nem ver, é tão longe que vai o impacto do trabalho que a gente está todos os dias fazendo aqui na Zion, que eu não consigo nem sequer medir o real impacto. Porque quando eu auxilio você que está ensinando consciência, eu estou basicamente plantando árvores que eu não sei para onde vão os frutos, para inúmeras direções. Só que principalmente a atuação, que é a nossa colaboração, que é a nossa missão diária, é fazer você que trabalha com consciência, você que está disposto e dizendo eis-me aqui, para conseguir levar consciência, levar a mensagem do Altíssimo, levar talvez uma transição mais saudável de um emprego que a pessoa quer fazer, para que ela viva mais o seu propósito. Talvez você que está aqui para conseguir trazer uma reconstrução de uma família. Talvez o seu trabalho seja auxiliar com que mulheres elas voltem a entender que existem valor em quem elas são. Talvez você auxilie mulheres a se reconectar com a sua face feminina.
Talvez você auxilie pessoas a poder acessar um pouco mais da sua sensibilidade, ressensibilizar as pessoas a entrar em contato e mais acesso ao seu superior. Quer que você faça? O nosso trabalho, quando a gente está falando de dinheiro espiritual, é para trazer consciência para você que está levando a consciência da importância e do papel que o dinheiro exerce na nossa vida. Ok? Então, diante disso, falamos ontem sobre o princípio da materialidade. O princípio da materialidade é quando você começa a compreender que a visão materialista ligado a esse assunto, essa temática do dinheiro, que é um tema que ele aparece muito presente várias vezes, é quando as pessoas elas começam a fazer um elo de conexão entre o dinheiro ser algo materialista. Falar de dinheiro, fulano de tal é dinheirista. O que quer dizer isso, é dinheirista? Fulano de tal é dinheirista. Então, quando a gente conecta o dinheiro com algo materialista, é uma visão muito leviana. Porque é a mesma coisa que eu falar que alguém que fala de comida é um comilão, porque fala de comida. É a mesma coisa que eu falar que alguém que fala de cabelo é uma cabeleireira. É a mesma coisa que eu falar que alguém que gosta sempre de estar na natureza é índio. É a mesma coisa, é uma visão leviana. Então, o materialismo, ele pode acontecer com qualquer coisa. Você pode ser materialista dentro da sua relação. Você pode ser materialista dentro da criação dos seus filhos. Você pode ser materialista, inclusive, no caminho espiritual. Porque materialismo é sobre quando você tem a matéria como finalidade. A matéria como finalidade. O que quer dizer isso, John? Eu tenho a matéria como finalidade. É quando você usa do espiritual para alcançar o material. Isso é uma visão materialista. Agora, quando eu uso do material para acessar o espiritual, isso é uma visão espiritualista. E esse foi o tema que nós batemos ontem. Hoje, o nosso objetivo é a continuidade disso, trazida para o aspecto, principalmente falando de quem está se disponibilizando a poder servir, trazendo para você a perspectiva da importância de que nós estejamos sempre observando para o que realmente é riqueza, que representa riqueza aos olhos daquele que enviou você, daquele pelo qual você tem servido. O que é riqueza aos olhos do Criador? Ontem nós estávamos aqui, logo depois que fizemos a live, nós estávamos abrindo aqui algumas informações para planejar os conteúdos da semana que vem. Essa live que vocês estão vendo aqui, ela vai acontecer todos os dias às 13 horas, então a gente estava pegando aqui temas do que nós vamos falar na semana que vem. Começou a chegar para a gente algumas mensagens bem interessantes para falar sobre a riqueza celestial. O que é essa riqueza celestial? E o quanto que existe um grande valor diante dos olhos do divino, não por você ser perfeita. É muito comum, principalmente falando pessoalmente de mim, é muito comum que eu fale com pessoas que trabalhem com o universo espiritual e que elas sintam insegurança. E eu pergunto por que elas estão inseguras na hora de decidir um nicho. Tem pessoas que elas estão há um ano pensando no nicho delas. Um ano! Para decidir qual vai ser meu nicho. E qual que é o problema? O problema é a insegurança? Não. Não. O problema é tolerar a insegurança frente a tanto tempo já construindo algo. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de um momento da minha vida onde eu comecei a ser convidado a assumir esse lugar de eu sou um trabalhador da luz. Eu sou um trabalhador da luz.
Foi chegando perto um momento onde a vida começou a me convidar para um processo que eu reconheço como uma iniciação. Que foi no momento, inclusive esse, foi quando eu me apresentei literalmente diante de uma casa onde eu servia, onde eu estava passando por um processo de estudo. Eu estudava Kabbalah, junto com medicinas da floresta, ayahuasca, para ser mais preciso. E nessa casa, os estudos que aconteciam ali dentro, que eram estudos mensais, que a gente fazia imersões ali para poder estudar as escrituras da Torá dentro do olhar que a ayahuasca nos proporcionava, com a condução ali e a maestria ali dos dirigentes, dos guardiões ali da casa. E nessa época eu frequentava como membro. Eu estava sempre ali, eu gostava muito de estar ali. Era uma coisa assim, eu me lembro, para mim foi como voltar a encontrar uma tribo, sabe? Às vezes a gente se sente meio deslocado. Vocês sentem assim? Às vezes a gente se sente meio deslocado nesse caminho. Porque nós. Qual que é a sua religião? Não ter religião. Religião é não ter religião. Se meu mestre é Jesus, eu não tenho como ter uma religião. Porque ele veio para tirar as pessoas da religião, eu estaria fazendo o caminho oposto. Então, quando você toca, tá, então você é o quê? Um espiritualista, ok. Tem muita conexão espiritual, ok. Tá, mas você pertence ao quê? Então, existe uma dificuldade de até identificar realmente qual que é a nossa identidade nesse movimento de consciência que a gente vive. Que a gente não consegue se enquadrar na palavra holística, a gente não consegue se enquadrar também em integrativo, também não conseguimos nos enquadrar em falar que somos da energia, que somos... É complexo. Então, quando eu cheguei a primeira vez nessa casa, eu tive uma sensação de me encontrar muito. Eu lembro que ali eu comecei a me desenvolver, comecei a tirar muitos vícios, comecei a tirar uma série de disfunções do ser humano que eu vivenciava ali dentro. Entre muitas delas, um senso de incapacidade que eu vivia com muita frequência, uma sensação de precisar de que alguém me dissesse o que eu tenho que fazer, uma identificação que eu tinha naquela época, isso era em 2018, 2019, uma identificação que eu vivia naquela época com um caos interno que era gerado por muitos exageros que eu já tinha vivenciado na vida no passado. E aí vai chegando um momento, dentro dessa minha jornada, aonde eu começo a identificar que eu vou precisar fazer uma escolha. Porque eu já tinha escolhido ser terapeuta, mas eu estava próximo de um movimento de chegar naquela casa e dizer, diante de todos ali, que agora eu abriria mão de mim mesmo em prol de algo maior. Kol Zeman. E me lembro que eu senti muito medo. Senti muito medo. E dentro desse movimento de sentir muito medo, a gente, a todo momento que eu estava ali, eu comecei a perceber que eu estava prestes a soltar completamente uma parte de mim que quando eu entendi que quando eu fosse para essa direção de assumir essa nova identidade, eu ia precisar deixar para trás uma versão minha que gostava de, no final de semana, tomar uma cerveja, não ia poder mais ir em um evento, uma festa aqui, uma festa ali, não ia poder andar com determinadas pessoas, não ia mais poder usar o Tinder, não ia mais... Sabe? Esse momento onde a gente começa a se dar de cara com agora eu vou... Como assim agora eu vou trabalhar, eu vou ser o cara da espiritualidade? Como assim agora eu vou ser o terapeuta? A responsabilidade de sustentar a luz.
E nesse momento que eu senti esse medo, eu comecei a perceber que quanto mais eu se aproximava de dar esse passo definitivo, em vez de esse medo aumentar, quanto mais eu ia para a direção de dar esse passo, esse medo, na verdade, ele se dissolvia. Por quê? Porque ia ficando cada vez mais claro que, na verdade, tudo aquilo que eu tinha medo de soltar já não estava fazendo sentido da forma que era. Porque os grupos de amigos no qual eu pertencia e que eu tinha receio de ter que deixar para trás, na verdade, já não me nutria muito tempo. Os lugares, as rodas que eu participava, as festas que eu ia, na verdade, eu já não me reconhecia ali há muito tempo. Então, a realidade é que era difícil para mim ainda conseguir conceber outra forma de ser feliz, outra forma de se realizar. E talvez você passou pela mesma coisa. Você vivenciou a mesma coisa. Entende? Talvez você tenha vivenciado a mesma coisa. E qual que é o grande ponto aqui? É que esse movimento de virada, quando nós tomamos esse movimento de dizer sim, agora eis-me aqui, ele é literalmente um movimento onde você vai para uma nova versão que você nunca vivenciou antes, que você nunca foi, vivenciar uma realidade talvez desconhecida, caminhar de uma forma que você não faz ideia como é. E nesse momento, tudo começa a vibrar dentro de nós. Tudo começa a vibrar, 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 vibrar. E a nossa vontade é se agarrar no conhecido. E a mente, ela fica buscando a referência anterior. Tá? Por isso que muita gente vai e volta. Desperta, mas volta para uma dormência. Desperta, agora tomou ayahuasca, agora toma rapé, agora faz todos os processos, faz tudo que tem lá no pacote, né? Mas, dentro de si, muitas vezes, faz um movimento de retração. O que é a retração? É quando você vai para caminhar sobre as águas e quando você está no meio do mar, você olha para trás e fala assim: nossa, mas o barco ficou tão longe agora. E aí você começa a afundar. Você começa a afundar. E, eventualmente, toda vez que isso acontece, toda vez que nós começamos a vivenciar essa experiência de a mente pedir confirmação e querer voltar, ó, o que a maioria das pessoas fazem nessa hora? Elas se sentem indignas. E é muito comum que eu encontre dentro das minhas consultorias que eu faço, dos meus atendimentos terapêuticos, dentro das mentorias, pessoas que são terapeutas há 3, 4, 5, 10 anos e que elas estão vivendo inseguranças há anos. E elas não param para usar a própria técnica nelas. E vivendo inseguranças, e mais inseguranças, e mais inseguranças. E adiando fazer coisas importantes. E aí eu ouço o que da pessoa? Ah, é no tempo de Deus. E aí quando você fala, ah, não vou fazer ainda porque é no tempo de Deus, você está dizendo que é Deus que está enrolando. Sendo que ele já te deu tudo. E aí começa a acontecer um processo dentro disso, que é a gente começa a duvidar da nossa própria capacidade. E aí surge uma erva daninha, que se chama Síndrome do Impostor. Que, inclusive, dentro da formação de mentores, Zion, tem uma hora que lá dentro eu tenho recebido muitos feedbacks dos alunos desse momento onde, dentro da formação, eu fiz um processo de conectar toda essa sombra da síndrome do impostor com
a nossa autoimagem distorcida, aonde a gente ainda foge de sentir, transmutando, querendo, fazendo esse movimento vicioso, repetitivo, de querer transmutar emoções que eu não senti. Você querer transmutar uma emoção que você não sentiu é basicamente você querer esquivar de olhar para algum desajuste. E quando existe um sentimento desequilibrado dentro de nós, ele fica fazendo o quê? Ele fica desorientando o seu processo de materialização. Então você vai lá, você faz Hélio Couto, você faz CMT, você faz Eleanor Rive, você faz todos os métodos. Todos os métodos. Então você escreve, define, faz todo o processo. Mas, quando o barco começa a chacoalhar, ó, o barco chacoalhando, ó, você pede para Deus, você fala assim, Pai, eu quero lá, ó, é aquela montanha que eu quero. E aí o barco começa a chacoalhar, ó, porque às vezes o que está no barco tem que sair fora. E aí o barco começa a torre, a carta da torre, ela vem, começa a tremer tudo. E aí a gente começa a pirar. Que não quero saber de montanha mais não, pelo amor de Deus. Não derrube minha torre, não derrube minha torre. E sabe por quê que vem a síndrome do impostor? Porque a gente não faz o trabalho que tem que fazer com as nossas próprias sombras. E aí eu fico vivendo muitas vezes um processo de querer me distrair trabalhando as sombras de todos os meus clientes e não trabalhando a minha. Entende isso? Teve um momento da minha vida onde uma chave virou, que foi quando eu comecei a associar o desafio como uma bênção. Então hoje, toda vez que eu descubro uma sombra, eu festejo. Faço uma festa. Falo, olha, achei mais uma. Festejo. Olha, achei mais uma sombra. Eu vou na direção dela. Eu vou até ela. E quando eu percebo que tem uma emoção que está, opa, fisgou aqui, opa, fisgou aqui, tem uma emoção fisgando. Quando eu percebo que isso está acontecendo, eu paro para olhar para ela, querendo transmutar ela. Porque a emoção ela não está lá porque você foi atacado espiritualmente. Está lá porque você tem alguma porta aberta. Então, se você quer enxugar a goteira, mas você não quer procurar aonde é que está o vazamento, você vai passar a vida tendo que fazer limpeza. Você vai passar a vida tendo que transmutar. Você vai passar a vida tendo que tomar ayahuasca todo final de semana, se deixar. Porque não vai ser suficiente você tomar, acessar o que você precisa, pegar a sua bênção, botar a sua coroa e começar a servir. Não, você vai ter que tomar ayahuasca toda semana, se bobear. Vai ter que tomar rapé 3 vezes por dia. Porque não vai ser suficiente acessar, receber o que é necessário e começar a servir. Porque essa síndrome do impostor não acaba. Porque esse vazamento, ele só vai acabar, essa goteira só vai acabar quando eu olhar para o vazamento. Mas a gente se confunde no caminho espiritual. A gente se confunde. Se confunde com o quê? Com essa ideia de que as coisas que começam a dar errado na nossa vida é porque não tá, é porque eu preciso começar a viver com mais leveza. Eu preciso de mais leveza. Não está confortável. Não estou sentindo. Não está confortável porque não é para ser confortável. Tem momentos que eles não são feitos para serem confortáveis. Você quer entender uma coisa? Conversas difíceis, por exemplo. Conversas difíceis, elas não são confortáveis, por isso que elas chamam conversas difíceis. Mas elas são uma parte dos relacionamentos que geram profundo crescimento. Aproxima pessoas. Tem outras formas também. Inclusive, o ideal é que seja pelo amor.
Porém, em muitos momentos, são as conversas difíceis que vão se aproximar. Ah, não, porque eu... Ai, tá meio pesado para mim essa conversa. É lógico que tá. Você queria o quê? Cosquinha? É claro que tá pesado, meu amor. É claro. São muitos anos. São muitos anos de matéria negativa para todos nós. Muitos anos. Eu tenho coisas para limpar de além das outras vidas. Tem todas as coisas que o John do passado foi plantando de caos, de maneira inconsciente e consciente. E aí, de repente, a gente, há 2, 3, 4, 5, 10 anos, a gente fala assim: uou, agora eu sou, agora vamos. E aí, quando o barco treme, a gente começa, ai meu Deus, ai meu Deus. Quando chega algum mentorado até mim, e ele fala para mim assim: John, tô desesperado. Hoje teve um mentorado que estava conversando com ele de manhã. Ele falou assim: John, tô desesperado. Eu falei: por quê? Aí ele falou assim: John, porque eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, durante a semana inteira e não deu certo. Aí eu falei: você sabe por quê? Ele: por quê? Eu falei: não deu certo, para você aprender a parar de ficar desesperado quando não dá certo. Ué, que história é essa? Que história que é essa? Eu fico só em paz quando tá tudo lindo? Quando no oceano está as baleias pulando, quando no céu estão as gaivotas voando. E quando está na tempestade, o que acontece? E quando a coisa aperta, eu perco a paz? Então essa paz não é minha, ela é externa. Eu perco o equilíbrio, eu fico com vergonha, com culpa. Então não é meu. Esse estado não é meu. Esse estado é condicionado. E quando é condicionado, ele não é eterno, não está ligado ao eterno. Então é um movimento de se alimentar, igual nós estávamos falando de manhã, né? Se alimentar do maná, do pão que mata a fome da alma, que é o alimento eterno, que gera vida e vida e abundância. E isso não está em ficar no superficial, pulando de formação terapêutica em formação terapêutica, de técnica terapêutica em técnica terapêutica. Não está. Por que, que o nosso foco está em trabalhar com educação? Porque eu não acredito na reforma do ser humano através de ficar vivenciando só o caminho terapêutico, 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 sem aprender novos inputs, novos comportamentos. Sacou? Porque é a mudança comportamental que vem a partir também do processo terapêutico. Então, eu faço terapia, eu entrego terapia, tudo que a gente faz é terapêutico. A gente estava a manhã inteira aqui, a gente foi fazer uma reunião, a gente abriu um campo aqui para conseguir entender os fatores, utilizando arquétipos, constelação, a gente abriu um campo para conseguir entender. Né? Só que esse movimento de olhar para o espiritual, de abrir esse campo terapêutico, se ele não gera uma mudança comportamental, e essa mudança comportamental não estrutura novas conexões neurais, um ajuste na cosmovisão, uma mudança das crenças, que vai naturalmente gerar novas ações, eu basicamente estou vivendo o caminho terapêutico como um hábito. E quando o terapêutico ele virou um hábito, ele parou de cumprir a sua função. Quer ver um exemplo? Você toma rapé por hábito, está parando de cumprir a função. Toma ayahuasca por hábito, está parando de cumprir a função. Você faz constelação por hábito, está parando de cumprir a função. É simples.
criar o hábito serve para que o comportamento ele consiga se introduzir na nossa rotina. Então, por exemplo, eu vou inserir a meditação como hábito. Ótimo. Então, eu estou introduzindo isso para que seja algo natural para mim. Agora, a meditação, por exemplo, é uma ferramenta que ela é de lapidação. A meditação é uma ferramenta que é uma prática. Por isso que ela chama prática. Vou praticar a meditação. Vou praticar a yoga. Mas você fazer uma constelação não pode ser uma prática. Vou praticar. A não ser que você seja constelador. Parênteses. Que é o meu caso, por exemplo, que eventualmente eu uso para praticar como constelador. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, a origem da pobreza da alma é justamente do ser que ele não usa sua alma para os fins da própria alma. Então, a pobreza da alma é quando o ser humano ele está usando a própria alma ou para distrações ou para um caminho que não leva aonde precisa ir. Então, preste atenção, por que eu estou falando usando a alma para um caminho de distração? Como assim, John? Como é que usa a alma para um caminho de distração? Very simple. É simples você perceber. É quando você usa o espiritual como meio e não como fim. Compreendem isso? Então, a base do que eu vim trazer para vocês tem relação com essa importância de entender quem nós somos e perceber o valor que existe em não só ser isso, mas praticar o que nós somos, usar em nós mesmos as nossas técnicas, assumir uma postura de aprender. 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 E às vezes esse aprender, ele não é tão óbvio assim. Às vezes esse aprender, aí eu começar a me fazer uma pergunta que eu deixo para você aí. Qual é o grande benefício que você tem pelo problema que você mais se queixa? Ai, estava falando com uma amiga recentemente, ela falou, ela estava contando uma história. Ah, porque o pai dos meus filhos, a gente teve um relacionamento e, nossa, foi uma coisa assim, péssima. E agora ele está com uma outra mulher que é a próxima vítima. Aí essa frase ficou assim, reflexiva para mim. Então, se ela é a próxima vítima, ela foi a primeira vítima. Então, se ela se vê como vítima, ele é o errado da história. Então, se ele é errado da história, a pergunta que eu deixei para ela é: qual foi o seu benefício de ser essa vítima? Ah, o meu benefício é porque eu queria aprender. Aí eu queria aprender e aí eu me deixei ser vítima. Eu falei, mas é aí que a mente do terapeuta brinca, é aí que a sombra do terapeuta, ela brinca com ele mesmo, sabe? É quando ela justifica as sombras dele mesmo. Você justifica as suas sombras como sendo, não, essa sombra aí, ó, é só porque eu sou muito evoluído e eu preciso me desenvolver. Não, meu querido. Nós usamos os outros. A nossa sombra, ela usa o outro. Ela pega alguém que tem um desvio de caráter e ela se conecta com essa pessoa que tem um desvio de caráter porque ela quer tirar um proveito. Como assim? Muitas vezes, você atrai um cara para sua vida para ele fazer um mal para você, porque esse mal que ele vai fazer para você vai servir para você conseguir coisas que você está querendo na sua vida, como, por exemplo, poder contar essa história, como, por exemplo, receber apoio da família, chamar a atenção do pai, provar para o mundo que você é uma pessoa que é forte o suficiente para sair de uma relação. Nosso inconsciente, ele está o tempo todo buscando como ele consegue alcançar os objetivos que ele tem. Então, enquanto a gente não se perguntar, não expor diante de nós mesmos, de Deus, e começar a colocar na mesa e falar assim, qual que é o benefício que eu tenho
de estar vivendo essa situação, eu vou continuar achando que o outro chegou na minha vida e fez isso comigo porque o outro é isso. Ou então, preciso fazer uma proteção agora, vou chamar São Miguel aqui porque eu estou sob ataque espiritual, cafetado. Está sob ataque. Está sob ataque espiritual? Que ataque é esse? Quem foi que está atacando você? Descobriram a senha do seu campo? Ou foi você que deixou a porta aberta sem querer, com essa ideia de que tem alguém que vai me atacar? Toda vez que você entra na posição de defensiva, você automaticamente você entra em ressonância com quem está na posição de ataque, meu bem. É macho e fêmea, ó. Então, percebam que a maior riqueza ela está dentro. Os maiores benefícios eles acontecem dentro. Dentro. Então, toda vez que eu quero me tornar alguém melhor no meu externo, eu preciso me tornar alguém melhor dentro. Isso acontece principalmente de eu não me abster de olhar para mim e perceber como é que eu, a partir de um movimento de autorresponsabilidade, posso, primeiramente, antes de sair correndo e encontrar um culpado fora, como é que eu posso assumir essa autorresponsabilidade e fazer igual fala aqui, que é como é que pode um cego conduzir outro cego? Não cairão ambos na cova? Então, bora fazer nossa lição de casa? Que a gente sabe acessar a 13ª dimensão? No mínimo, a gente tem que conseguir estar diante do medo de fazer uma live, estar diante do medo de cobrar um valor a mais pelo trabalho, estar diante de uma procrastinação eterna que não se resolve e minimamente fazer um acordo com nós mesmos de resolver isso na raiz, parar de ficar jogando para sempre na próxima terapia. Senta, olha de frente, acolhe o que for necessário acolher, corta o que for necessário cortar, age no que tem que ser necessário agir e desfruta do que é necessário desfrutar, que é seu. Não porque você é serva, você tem que fazer algo para ser seu, mas porque você é herdeiro. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Vejo você amanhã às 13 horas, todos os dias, estamos por aqui. Um abraço grande para você. Tamo junto.